Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica do livro de Êxodo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 e o capítulo 12. E eu estou muito feliz porque hoje nós vamos falar de uma das festas mais importantes, tanto para os judeus como para a gente também. Embora a gente não venha a ter os rituais dessa festa, mas nós lembramos todo dia, toda vez, na época dela, de nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Então hoje nós vamos falar da justificação pela fé. E nós vamos ver que essa justificação pela fé, ela vem desde o Velho Testamento, não é algo novo. E a justificação pela fé significa que não existe mérito algum do homem, não existe participação do homem. É uma obra totalmente divina, o Senhor que nos salva. Então nós iniciamos aqui o capítulo 11 com Deus anunciando a Moisés a morte dos primogênitos. E ele fala que vai haver um clamor no Egito como nunca houve antes, mas que ele vai fazer distinção entre os egípcios e os israelitas, e que nas casas dos israelitas não vai haver morte, nem sequer uma morte, se eles fizerem de acordo como Deus mandar eles fazerem. E aí, capítulo 12, nós vemos então a instituição da Páscoa, que será uma festa que deverá ser celebrada anualmente e um estatuto perpétuo para sempre, sempre lembrando da Páscoa. Então a Páscoa, essa Páscoa judaica, ela significava a saída, a libertação do povo da escravidão. E fala que durante a festa eles não poderão comer o pão fermentado, não poderá haver fermento, e fermento significa mistura, significa participação do homem, e isso não houve na Páscoa, que na libertação do povo da escravidão foi um ato totalmente divino. E aí na Páscoa, no dia da morte, que o Senhor mandaria o anjo da morte, é uma obra do Senhor protegendo os israelitas. E qual era o sinal da salvação? O sangue do sacrifício, o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser colocado na coluna e nos batentes da porta. E esse sangue salvaria a família. Então a família não tinha um ato que ela fizesse ou colaborasse para serem salvas. Bastava ter o sangue do cordeiro e então havia salvação naquele lar. Então a nossa fé não tem a nossa salvação não tem a ver por algo que nós fazemos, mas tem a ver por um sacrifício do cordeiro. E o cordeiro aqui ele é sombra do verdadeiro cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós. E aí nós vemos também no capítulo 12 que ele fala que o cordeiro ele não deverá ser quebrado nenhum de seus ossos. E se você for lá em Salmos 34, 20, também fala a respeito do cordeiro. Olha o que ele fala em Salmos. Salmos 34, versículo 20. Preservar-lhes todos os ossos, nem sequer um deles se quebrará. Então, o salmista está falando a respeito de Jesus Cristo, que foi crucificado junto com dois ladrões na cruz, tanto da direita como da esquerda, quebraram suas pernas, mas Jesus ele só foi perfurado com a lança, mas nenhum de seus ossos foram quebrados, preservando a palavra do Senhor, que o Senhor tinha liberado sua palavra, que nenhum de seus ossos deveria ser quebrado. Então esse cordeiro, ele representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que vocês tenham em mente isso, que a obra da justificação não tem a ver com você. A obra da justificação tem a ver com Cristo. Cristo morreu na cruz por nós e nós abraçamos com fé essa verdade. E nós amamos a Cristo pelo que Ele fez. A nossa busca por Deus não é pela nossa salvação, mas nossa busca por Deus é pela gratidão, é pela beleza, é pela paixão pela obra dele em nossas vidas. Nós estamos destituídos de sua glória, afastados de Deus, separados de Deus. E hoje nós estamos juntos ao Senhor, agarrado, arraizado em Cristo, e o Espírito dele habita e vive conosco. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, capítulo 12, então versículo
versículo 12 também, fala assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então esse versículo me chama atenção, porque o Senhor fala que ele vai executar juízo sobre todos os deuses, detalhe, deuses minúsculos, ou seja, falsos deuses. O Senhor vai executar todos os seus juízos contra os deuses do Egito, e ele vai mostrar que ele é o Senhor e que não há outro como ele. Então, um dos motivos de tantas pragas e sinais no Egito foi que o Senhor queria mostrar que ele é o único Deus verdadeiro e soberano sobre toda a criação. E aí, outro versículo que me chama a atenção, versículo 14, e este dia será um memorial. Vós celebrarei como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as suas gerações. E aí, versículo 26. E quando vossos filhos quando vossos filhos vos perguntarem o que significa este sinal, esse ritual do sangue, responderei: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então é um estatuto perpétuo que deveria ser cultuado e ensinado de geração em geração, de forma perpétua. E aí, versículo 30, o faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, é uma cena bem terrível, né, irmãos? Imagine, toda a cidade do Egito, todas as casas que havia egípcios, havia um morto. Seja animais, seja homens, havia morte em todo canto. Era um clamor terrível. E aí, o povo, eles expulsam os egípcios os israelitas da terra, e o Senhor cumpre a sua palavra, dizendo que eles não sairiam de mão vazia. Versículo 35. Os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Então eles saíram com bastante riqueza da terra do Egito. E nós vemos então na saída que foram muitos homens, 600 mil homens, sem contar as crianças. E versículo também que me chama a atenção aqui é o versículo 40. O tempo que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Lembrando que lá em Gênesis 15, o Senhor tinha profetizado isso, que o povo seria escravo na terra durante 400 anos. E aí alguém poderia questionar, mas 400 anos e o cumprimento veio com 430. Então, a questão aqui é que, independente do tempo, se foi exato ou não, o Senhor é fiel e o Senhor lembra de suas palavras e ele cumpre na hora e no momento que ele determina e que ele deseja. E aí nós vemos aqui o 46, que fala do cordeiro. Ó, o cordeiro será comido numa só casa, não levareis nada de sua carne para fora da casa e não quebrareis nenhum de seus ossos. Então tá, é uma simbologia a respeito de Cristo, não quebrar nenhum de seus ossos. E o versículo 48, nós vemos que o Senhor permite que os povos sejam agregados como uma família, desde que eles cumpram os rituais e as normas. Quando, porém, alguns estrangeiros estiverem entre vós e quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, deverá circuncidar todos os homens da família, lembrando que esse é o sinal da circuncisão para fazer parte da família de Abraão. Então poderá celebrar e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então poderá sim participar da Páscoa, desde que seja circuncidado e obedeça os mandamentos e as ordenanças que o Senhor determinou para aquele povo. E assim nós terminamos então a nossa leitura, irmãos. Que a graça do Senhor nos ilumine cada dia mais e que possamos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação da obra da cruz, irmãos. Que nós não venhamos tentar pagar
por algo que já foi pago, que não venhamos tentar fazer algo que já foi feito, irmãos. Quando nós tentamos nos justificar ou tentamos pagar a nossa salvação, cara, isso é muito forte, porque nós estamos cancelando a cruz de Cristo. Porque se eu tento pagar pela minha salvação, Cristo morreu em vão. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Cristo morreu e ele nos comprou como propriedade peculiar e única dele, exclusiva do Senhor. O sangue dele está sobre nós e nós fazemos parte de uma família linda. Beleza, irmãos? Graça e paz aos irmãos, que possamos refletir sobre isso. Amém.